Vamos ver o vídeo aqui do universo astronômico. Continuidade ao Super Xandão, falando de terra plana no Vilela. Aqui já dá pra ver que esses caras aqui são ansiosinhos, hein? Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curva? A música também de fundo do Chaves, né? O cara tá querendo ridicularizar, na verdade, né? Ele já fez um vídeo nesse formato já. Mas vamos ver qual que vai ser a argumentação dele. Vilela. De que adianta esse montão de evidências? Ah, você tá de brincadeira comigo, pô. Ah, ô, louco, velho. Eu achei que o cara ia trazer. Vocês estão de brincadeira comigo, velho. Tá que pariu, mano. Não, pior que, tipo assim, eu vi que o cara fez um vídeo em formato pra tirar onda, né, com o que eu falei tudo. Tipo, tudo bem, o cara quer fazer isso daí, tudo bem. Mas eu achei que pelo menos ia trazer argumento de verdade, né? O cara vai mostrar CGI, é complicado, pô. Tonto fui eu de achar que ia ser um vídeo bom, né? Se vocês vão sempre dizer que é computação gráfica da NASA. Ah, tem aquele lance famoso do navio. Meus pais moram em Santos, a gente mora num apartamento bem alto. Pessoas com deficiência. Vê que o navio vai aparecendo o mastro primeiro e tudo mais. Opa, qual você explicaria? Tem uma explicação bem simples pra isso, ô Vilela. É a explicação natural da ciência. E agora ele vai dar uma explicação terraplanista de por que as coisas desaparecem do horizonte. É, aqui já tá errado, porque não é uma explicação terraplanista isso, é uma explicação pautada naquilo que a ciência diz, tá? A respeito de perspectiva e de refração atmosférica. Isso daí qualquer pessoa que estuda pelo menos um pouco sabe. Pra vocês verem como que tá, né? Como que são as coisas. Aí ele... O cara corta o vídeo mostrando esse ator aqui, né? É o astrofísico, que na verdade é um astro. Ele é um astro, esse cara. E em seguida eu vou mostrar por que a explicação está errada. Vamos ver. O que acontece, Vilela? Os nossos olhos, eles exercem um limite de visão, certo? Eu não sei se você já... Provavelmente você já presenciou isso, mas talvez você não tenha se tocado na hora. Quando você tá num carro, você tá dirigindo numa estrada... O que você acha sobre um bando e quem banda? Ah, eu não curto esse tipo de coisa não, irmão. Eu tô de boa. Em linha reta, ela é reta, você sabe. Ela vai bem longe até o final. Tem um carro na sua frente, esse carro está mais rápido. À medida que ele vai se distanciando de você, ele vai ficando menor. Sim. Quando ele chega muito lá na frente, mesmo estando numa estrada reta, vai chegar num ponto onde ele vai ficar tão pequeno, você vai parar de enxergá-lo. Se isso fosse verdade como na explicação, o Sol deveria então diminuir de tamanho conforme fosse se afastando. Não. Mas o que acontece é que ele fica sempre do mesmo tamanho, ou seja, provando que a Terra que está girando. Não, aí o cara já errou de novo, né? Qual que é a explicação pra isso? O cara ele não pensa com lógica, né, acerca das coisas. O exemplo que eu dei pro Vilela, pra ele entender exatamente o que eu tava falando, foi o de um carro. E por que que eu utilizei o exemplo de um carro e não o exemplo do Sol, por exemplo? Porque o Sol emite luz. O carro não. Eu acho que a pessoa minimamente inteligente já entendeu qual que vai ser a minha explicação, né? Se eu estou analisando um carro ou estou analisando um barco que some na linha do horizonte, esse corpo ele não tem capacidade de emitir luz. Ele não tem a configuração de radiação como a que o Sol tem. Então, à medida que ele se afasta, ele é afetado pelo efeito da refração do ar atmosférico. O Sol, por se tratar de um astro que emite luz e tem essa radiação, conforme ele vai se distanciando de nós, a luz que ele está gerando e vem de frente atravessando as camadas atmosféricas até chegar à nossa visão, ela muda. Se ela muda e o Sol tem toda essa potência, o Sol permanece o mesmo, se afasta e a única coisa de distorção que eu posso enxergar são os raios solares. Então vocês vão perceber, por exemplo, que tem pôr do sol onde o sol ele tá maior, a imagem tá mais estourada. Tem pôr do sol onde ele está sempre do mesmo tamanho. Então isso varia. Por quê? Porque a gente tá falando do sol. Se a gente for falar sobre a nossa visão acerca de um objeto que não está emitindo luz, que não tem poder de emitir radiação como o Sol, aí obviamente que as camadas, ou melhor, a refração atmosférica contida nas camadas da atmosfera, vão tratar e vão mostrar coisas diferentes para nós em relação ao Sol, certo? Por que será que a NASA esconde a Terra plana? Não é só a NASA, não é questão que a NASA esconde a Terra plana, irmão. Não é questão de esconder, assim. A questão é que eles querem tirar o criador da equação. Essa que é a verdade. Então, galera, é o seguinte. Se tratando da questão aqui do Sol, isso aqui que ele mostrou, por exemplo, ó. Até vou falar aqui, ó. Ele tá usando isso daqui... tamanho conforme fosse se afastando, mas o... Qual que é a impressão que a gente tem aqui? Sabe qual que é a explicação do globo que tá acontecendo aqui?
está acontecendo esse pôr do sol? Que a Terra está se movimentando. E por isso o Sol está baixando. O que é algo claramente patético, porque a nossa observação clara aqui nos mostra que é o Sol que está se movimentando. E por razões de perspectiva, a impressão que é dada para nós é que ele está descendo abaixo de uma linha de curva ali, ó, na linha horizontal. Quando na verdade ele está simplesmente se afastando de nós. À medida que ele vai se afastando, mesmo tamanho, ou seja, vai se afastando, causa essa impressão de que ele tá descendo, tá? Aproveitando aqui pra falar pra vocês a respeito dessa visão aqui, porque tem gente que pensa que isso quer dizer que ele tá descendo numa queda de curvatura, o que é mentira, né? Se fosse assim, nos testes de curvatura que são feitos, não conseguiríamos resgatar os objetos da maneira como é feita, certo? Então, tudo isso daqui é totalmente contraditório. Dá pra perceber que o cara ele não tem um conhecimento mínimo. Ele comparou o exemplo que eu dei de um carro com o Sol. São coisas absolutamente diferentes. que a Terra que está girando. E a base desse objeto, por conta de efeitos de refração atmosférica, que é o desvio da luz que ocorre em relação aos nossos olhos quando estamos observando alguma coisa que está muito longe de nós. Xandão, você irá... É que esse vídeo aqui tá muito ruim, né? O cara, ele não tem... É chato responder quem não pensa, né? Faz com que a base desse carro primeiro suma e depois o carro acaba sumindo por completo. Isso se chama refração em perspectiva. A intenção do cara já não é das melhores, porque se o cara quisesse realmente explicar algo, ele tiraria essa música, né, de fundo, que é uma música que remete a coisas engraçadas, né, e etc. Então, tipo... Perspectiva. E a explicação sobre a refração também está errada. Isso só mostra que os terraplanistas não entendem nada de ciência. A refração empurra objetos que já estão abaixo do horizonte para 5.5. cima, possibilitando a sua visualização. Na Terra plana, na lógica dele, a refração está empurrando a imagem para baixo, o que não faz sentido nenhum. Não. Já falou um monte de abobrinha aqui. Eu nunca falei que está empurrando o objeto para baixo. Nunca disse isso, cara. Nada a ver. Ele deu uma explicação aqui completamente invertida sobre a refração, ó. Vou colocar de novo para vocês verem, ó. E aí eu vou explicar. É complicado. Os caras são... R$5. são complicados. Bom, então aqui é o seguinte, o cara tá falando aqui do efeito Fata Morgana, tá? Que é quando o ar, ele empurra, ele causa aquela... a posição da imagem que sobe, que a gente enxerga na linha do horizonte, tá? E aí ele vai falar aqui o seguinte. Cima, possibilitando a sua visualização. Na Terra, a refração também está errada. Isso só mostra que os terraplanistas não entendem nada de ciência. A refração empurra objetos que já estão abaixo do horizonte para cima, possibilitando a sua visualização. Na Terra plana, na lógica dele, a refração está empurrando a imagem para baixo, o que não faz sentido nenhum. Tem relação Não. com o Criador? Vou explicar aqui. Na Terra plana, os efeitos de refração são exatamente os mesmos do globo, tá? Isso é claro, se tratarmos aqui tanto no modelo do Davi globo quanto na Superchat Terra plana de de maneira RC legítima o que é refração. 5.5. Que foi Quem o que o falou cara desse não vídeo fez. é o Xande KKKKK. Esse cara aqui, ele deu a explicação inversa. A refração, ela pode sim causar esse efeito que ele falou e causa, que é a questão da Fata Morgana, onde ele pega a imagem do objeto que supostamente na teoria deles estaria abaixo da linha de curvatura, pega essa imagem, por conta da distorção, ele coloca uma imagem acima, que a gente consegue enxergar. E aí eles dizem que isso está acontecendo por quê? Por conta desse efeito atmosférico e que, na verdade, o objeto está abaixo da curvatura. E aí ele termina falando que, na visão de terraplanista, a refração coloca os objetos para baixo. Não, na verdade, isso se aplicaria mais no globo, né? Isso faz mais sentido na teoria deles. Então, eles usam a refração para explicar o globo deles, só que na prática, na hora de fazer a observação empírica, eles ficam sem respostas e dão a resposta contrária, inversa, acerca do que eles estão vendo e acerca da explicação, que seria a refração. Não, pera aí. Deixa eu te ensinar aqui de novo, companheiro. Pro terraplanista, ele sabe exatamente o que é a refração, que é isso daí que você tá falando. Ninguém discorda de você disso. O único problema que você não está levando em consideração é o seguinte. Se eu estou visualizando um objeto a 50 quilômetros de distância, a lapa de curvatura seria tão grande nessa faixa em linha horizontal de distância, que seria impossível, mesmo por efeitos de refração, observar o objeto na hora que eu aplicasse o zoom. Conseguiu entender qual que é o problema da situação? Não precisa ficar dando uma explicação mirabolante de refração e se contradizendo, tá?
pode explicar natural aí o que você defende do seu modelo, que não tem problema nenhum. Nós vamos explicar exatamente aquilo que a gente observa, que é o que eu mostro aqui todo dia, né? Veja, o problema do teste de curvatura é justamente você observar objetos que estão abaixo da linha do horizonte, sendo que deveria existir uma lapa de curvatura ali, que impossibilitaria de observar esses objetos. Não existe refração infinita. O cara do globo é assim, ele liga ou desliga a refração quando ele acha conveniente. Ah, quando eu quero ganhar no argumento, eu uso a refração. Quando eu não quero, eu não uso. Não, vocês podem ver que sempre a minha explicação é a mesma. O terraplanista que entende, ele sempre leva a refração em conta. E ele explica o porquê daquela imagem estar sendo avistada e o porquê de não estar sendo avistada. E também explica por que quando nós damos o zoom, o objeto é avistado novamente. Não é que nem o Globe que fica dando discurso contraditório, que a refração é um botãozinho. Ah, aqui eu vou ligar. Não, agora eu vou desligar, porque senão vai me prejudicar. Aqui eu vou ligar, para justificar. Aqui eu vou desligar. Não é assim que funciona, ô companheiro. Então, preste atenção, estude mais sobre o modelo que nem você sabe. Você não sabe. A refração acontece. Assim porque existem mais densidade de ar na parte do horizonte que empurram a imagem para cima. O próprio pôr do sol é isso, onde embora ele já... É interessante a imagem aqui que ele coloca para falar do pôr do sol, né? Globe sendo Globe. Além de eu ter que explicar tudo pro cara, ele ainda tem que mostrar isso pra mim aqui. Eu tenho que ver uma parada dessa, né? O pôr do sol acontecendo na ideia dele aqui. A Terra tá se movimentando. Já esteja abaixo da curvatura, as camadas de ar empurram a luz para cima, causando essa ilusão. É por isso que quando ele está bem no horizonte, sua forma circular é bem distorcida. Acho que sei porque o nome do podcast é inteligente. Tamo junto, Juan. O que você observou que o Sol se mover. Não. Pronto, um simples pôr do sol desse. Eu já tinha visto esse vídeo aqui na live, ô Juan. Né? Foi até bom você ter lembrado desse vídeo, que eu não tava lembrando dele. Mas os caras, eles mostram alguns pôr do sol que, né, é forçação de barra, né? Aí quando você vai mostrar um pôr do sol digno pro cara, ele fica ansioso. Mas tá aqui, ó. Né? O horizonte vai subir porque a Terra tá girando. O que vai acontecer aqui nesse vídeo? Ó? Prestem atenção no sol. Olha o tamanho do sol aqui no começo do vídeo. O horizonte vai subir e vai começar a encobrir o sol aqui, ó. Não consegue pegar esse tipo de pôr do sol aqui. Com o sol sumindo acima do horizonte, tá? Então é o seguinte, pros globalistas aí, tá? Você tá vendo o horizonte aqui, a Terra, né? O que vai acontecer? Ela vai subir aqui, ó. Né? O horizonte vai subir porque a Terra tá girando, o horizonte vai subir e vai começar a encobrir o sol aqui, ó. No caso, pra eles, o sol tá parado. O horizonte, a própria Terra vai subir, né? É como se ela estivesse dando um mortal de costas aqui, ó. Né? Sabe? Prestem atenção, tá? Foi o que eu acabei de explicar acerca do pôr do sol. Pros Globe, a Terra que vai subir. A Terra tá se movimentando e por isso que vai acontecer o pôr do sol. Vai vendo, prestem atenção. Esses caras que fazem luta, artes marciais, né? Eles dão um mortal de costas, né? É a mesma coisa a Terra aqui, ó. A Terra vai começar a girar, ó. Vai começar a girar, né? O horizonte, toda a Terra vai subir e vai encobrir o sol. Deu pra entender isso aí? Deu, né? Então, se acontecer isso, é impossível o sol, né, sumir acima do horizonte. Porque para eles, a Terra que sobe, que encobre o sol, criando o pôr do sol. Agora dá uma olhada nessa filmagem aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Olha só, sol grande, né? Tá próximo aqui do observador que tá filmando, é uma time-lapse, né? Agora, eu vou deixar aqui o cursor aqui, ó. Bem aqui, ó. Olhe bem onde está o horizonte aqui, né? Obrigatoriamente o sol tem que descer. Né? Em outras palavras, né? Eles chamam de movimento aparente. Né? Eles sabem que o sol se move, só que eles chamam de movimento aparente. Como eu falei, para eles o sol tá... Isso daqui é importante, tá? Para vocês entenderem de uma vez por todas essa explicação. Então prestem atenção nisso daqui, beleza? Parado, o que se move é a Terra, o horizonte vai subir lá, ó. Para eles é o horizonte. Eu vou complementar já isso daqui que o Ale tá falando. Tá subindo, meu amigo. Olha aqui, ó. Para eles é o horizonte que tá subindo aqui, ó. Agora, olhe bem, os seus olhos não mentem pra você, não. Isso aqui que você tá vendo é realmente o que tá acontecendo. É o sol indo embora. Ó, o sol indo, ó, marca o horizonte aqui. Ó, o sol indo, ó, fugindo pelo ponto de fuga, pela perspectiva. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Opa! Bom, perceberam o que aconteceu aqui? Todo mundo percebeu, certo? O sol foi se afastando. Alguns Globe, que são sempre patéticos na argumentação, como o desse vídeo aí que eu tô reagindo, que na verdade eu tô perdendo tempo porque a argumentação é muito fraca, ele falou que o sol, quando ele mostrou lá o pôr do sol, ele falou que o sol mudaria de tamanho. Não, companheiro.
Como eu expliquei anteriormente, agora eu vou complementar e explicar esse vídeo para vocês, o que aconteceu aqui? O Sol, ele simplesmente se afastou. Só que algum Globe pode vir e falar assim, Xandão, mas no começo o Sol estava de um tamanho e depois ele terminou indo embora com outro tamanho. Ou seja, o Sol muda de tamanho. Não. O Sol tem exatamente o mesmo tamanho. Aqui tem duas coisas que você precisa entender. Primeiro, ele está se afastando. E todo objeto que se afasta por relações de perspectiva, ele irá diminuir em relação à sua visão. Isso todo mundo sabe também, certo? Ou melhor, sabe, mas não pensa, né? Para falar. A outra questão aqui é o quê? O efeito de refração nas camadas atmosféricas, por conta daquilo que eu expliquei, do Sol emitir luz, ser um corpo iluminado de radiação, acontece o quê? Que à medida que ele vai se afastando, a luz que vai transpondo as camadas atmosféricas chegará aos nossos olhos de maneira diferente. Que é exatamente o que a gente está observando no vídeo. Não sou eu que estou falando, ó. Aqui a luz está de uma forma, está mais forte. Sol indo embora. Conforme Ó, o Sol vai indo, embora, vai se afastando, olha o que acontece com a luz, ó. Ela vai mudando, vai diminuindo. E o Sol aparenta diminuir de tamanho, mas ele tem o mesmo tamanho. Ele simplesmente está se afastando de nós. Isso aqui que acontece no famoso pôr do Sol, certo? É importante vocês entenderem isso e verem uma observação assim simples, coisas simples que acontecem, né? Pra não cair em erro bobo de vídeo, né? De cara que faz... Não, esse aqui é pior ainda do que o... De cara que coloca aqui o... né? CGI pra te ensinar... Vocês percebem que o cara que fez esse vídeo aqui, ele até agora, ele distorceu os conceitos de refração a favor dele. Ele mostrou CGI para vocês. Quando ele foi falar aqui a respeito do pôr do sol, ele mostrou mais CGI para vocês. Percebem? Com uma musiquinha de Chaves no fundo. Enquanto que eu estou aqui dando exatamente a mesma explicação, pautada naquilo que todo mundo sabe. Ou melhor, todo mundo que estuda um pouco sabe. Certo? Então é muito fácil de perceber quem que tá fazendo o personagem aqui, né? Ou quem que tá querendo mentir pra vocês. É simples. Simples. Basta pensar um pouquinho. Esse vídeo aqui, ele é extremamente fraco. Infelizmente, ele representa uma puta ignorância, tá? Porque você entra numa página como essa aqui, ó, se chama Universo Astronômico. Olha só a imagem da página. Veja bem isso daqui, ó. Cultuando determinadas pessoas, né? Que vocês já sabem quem são. E aí o cara vive disso, ó. De pseudociência. Falando até sobre o Marcus Eberlin aqui, ó. Provavelmente ele deve fazer muita chacota do design inteligente. É isso que esses caras fazem. Eles não trazem argumentos sólidos a respeito das coisas. Eles desconhecem tanto o modelo deles quanto o modelo dos outros. E daí eles ficam fazendo esse tipo de conteúdo aqui, ó. Certo? Pode ser até que seja o canal de um Globe isso. De um Globe que eu falo, um Globe conhecido, né? Que usa um canal aí secundário pra ficar só fazendo chacota mesmo. Tudo palhaçada, ó. Isso aqui é coisa de criança, parece canal pra criança entrar. Então não, por favor, tá? Quando for pra trazer algum tipo de vídeo, algum tipo de argumento, traga um argumento que seja bom, tá?